amados e amadas, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre a confiabilidade da Bíblia e o porquê eu acredito na Bíblia. Não vamos aqui mistificar as coisas, a verdade é que eu acredito na Bíblia pela convicção que o Espírito Santo colocou em mim. Porque quando eu me converti com 14 anos de idade e atualmente eu tenho 20. E foi algo muito simples que me fez começar a acreditar. O que aconteceu? Primeiro, a minha mãe já era convertida e ela tinha um acordo comigo quando eu era mais nova para poder brincar. O que ela fazia? Ela me dizia: se tu queres ir brincar, tu deves ler um capítulo da Bíblia. Então, como uma criança normal que queria ir brincar, eu lia rapidamente a Bíblia para poder ir brincar. Mas eu lia assim por cima, eu nem sequer prestava atenção naquilo que eu estava a ler. Até que chegou uma época que eu estava a passar por alguns momentos difíceis e também porque a adolescência em si é um momento em que nós nos perguntamos muito o porquê que nós estamos no mundo, o que é que nós viemos fazer no mundo, qual é o nosso propósito. Era um momento em que eu ouvia muitas coisas negativas sobre mim, em que eu ouvia comentários que me machucavam muito, que eu era uma aberração, que eu era muito feia para poder existir, que eu não devia estar no mundo, que eu devia me matar, que eu devia fazer uma cirurgia porque eu era muito feia. Chegou num nível, porque isso me afetou sim, então chegou num nível em que quando eu me olhava no espelho eu me achava feia, mas para poder existir eu queria tirar a minha própria vida. Um motivo tão mesquinho. Nessa onda de tristeza, chegou um momento, porque depois desse acordo teve um tempo em que eu parei de meditar mesmo. Mas dessa vez eu senti que eu deveria meditar por mim mesma. E eu fui e eu abri a Bíblia e naquele momento a minha leitura foi diferente. É algo que eu sequer sei explicar, foi algo que foi tão diferente das outras vezes que eu meditei. Naquela leitura eu me senti completa, sabe? Eu me senti sendo preenchida e foi algo diferente. Desde aquele momento o amor pela palavra começou. E nessa mesma semana foi a semana em que eu aceitei Jesus. Isso tudo, até eu aceitar Jesus, foi na mesma semana. E eu aceitei Jesus e desde então permaneci na presença dele. Um dos principais motivos para eu credibilizar a Bíblia atualmente foi a convicção que o próprio Espírito Santo trouxe ao meu coração. E segundo, eu comecei a cursar teologia e eu acabei aprendendo também algumas coisas que serviram mesmo para edificar a minha alma. Uma das aulas eu aprendi sobre a confiabilidade da Bíblia. Então, atualmente, apesar de nós não termos acesso aos originais da Bíblia, ainda assim nós podemos confiar na Bíblia, porque antes mesmo dos originais desaparecerem, existiam os escribas que se dedicavam ao exercício das cópias, ou seja, eles dedicavam a sua vida completamente para a cópia dos originais da Bíblia, dos manuscritos, os autógrafos. O que é que são autógrafos? Os autógrafos foram textos escritos originalmente pelos autores da Bíblia, ou seja, textos que tiveram a intervenção direta dos seus autores, por exemplo, a intervenção de Moisés, de Pedro, de Paulo. Agora que nós construímos esse mapa e entendemos que existiam os escribas, já sabemos quem são os escribas e o que eles fizeram, entendendo que são autógrafos, os escribas tinham uma metodologia muito rigorosa quanto ao exercício das cópias da Bíblia. Uma das suas metodologias é que eles copiavam palavra por palavra, letra por letra e contabilizavam. Após terminarem aquela folha de pergaminho ou de papiro, eles contabilizavam e comparavam quantas letras tinham no manuscrito original e quantas tinham na cópia acabada de ser feita. E caso não desse o mesmo resultado, eles queimavam. Eles também tinham uma outra. Eles contabilizavam até a letra do meio, faziam uma soma matemática e dividiam. E caso a letra do meio da cópia não for a mesma que a do original, eles também queimavam. Então, pelo zelo que eles tiveram na época, eu acredito na Bíblia. Por quê? Porque os escribas tinham esse trabalho profissional.
É como se fosse a cópia autenticada que nós temos hoje. São essas as pequenas razões que me fazem dar credibilidade e confiabilidade à Bíblia, dentre outras demais razões que podemos encontrar para poder confiar na Bíblia, porque ainda existem várias coisas na Bíblia que foram encontradas e que provam que, de fato, as coisas que estão escritas na Bíblia aconteceram. São esses os pequenos fatos que eu trouxe hoje. Deus abençoe a todos.